pedindo aqui. Ok. Vamos lá. Olá, bem-vindas. Bem-vindas a mais um encontro, né? Mais um encontro dessa irmandade, né? É uma honra, é um prazer tê-las aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre a prosperidade feminina, ou sobre a prosperidade de Maria Madalena. O que nós chamamos de prosperidade, né? O que seria a prosperidade para nós, e principalmente a prosperidade feminina, né? É muito interessante porque hoje se tem falado muito sobre a prosperidade e eu observo que, de uma determinada forma, essa prosperidade para muitas mulheres ou para muitas pessoas, isso está ligado diretamente à prosperidade financeira e econômica, né? E é importante que a gente tenha a percepção do quanto essa prosperidade, ela abrange uma infinidade de questões e, principalmente, a prosperidade na nossa vida. Porque ela vem em diversos níveis e ela acontece em todos os níveis, né? Prosperidade de amor, prosperidade de alegria, prosperidade de relacionamentos, né? Então, é importante que a gente compreenda que essa é uma fonte que, quando ativada, ela vai movimentar e espalhar por todos os setores da nossa vida. E quando ela seca também, vamos dizer assim, quando a gente não consegue acessar, ela vai ser, vamos dizer assim, seca, ela vai ser infértil em todos os setores também, né? Na segunda-feira, nós conversamos aqui sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena. Para quem estava aqui ou assistiu depois, né, vai se lembrar que eu disse que o primeiro encontro de Jesus com Maria Madalena aconteceu no poço. Madalena estava tirando água do poço quando Jesus chegou. E nesse instante em que Madalena está na fonte da vida, né? Em um local onde a vida flui em abundância e onde é nesse lugar onde se sacia, né, a vida, porque a água tem essa questão. A água é o único alimento essencial para qualquer ser vivo. Então, quando Jesus chega para beber da fonte e encontra Maria Madalena, né, ali acontece esse reencontro de duas energias poderosas, né? Jesus já estava pronto. Jesus já estava no caminho. Jesus já estava pregando. Jesus já havia se preparado. Jesus já era Jesus. E ele já havia começado esse caminho iniciático. Mas ele vem buscar na fonte essa conexão, essa energia que vai potencializar a sua própria fonte, o seu próprio poder. Ele vem para certificar de que ali naquela fonte a abundância energética poderia trazer para ele essa conexão com um poder que estava pronto nele para ser ativado e ser vivido, né? Mas que estava esperando que a fonte luminosa
acordasse dentro dele essa energia que já estava movimentando, que já estava ativando, já o estava conduzindo pelo seu caminho iniciático, mas faltava ainda algo que poderia ser movimentado dentro dele para potencializar o poder e essa presença divina que ele já era. Então, Maria Madalena é essa grande fonte poderosa de luz cósmica, né? É a nossa nutridora, é a nossa mestra que está disponível, está na grande fonte cristalina da vida, nos convidando para entrarmos nesse caminho iniciático, para bebermos dessa fonte luminosa, para nos lembrarmos de quem nós somos. E se Maria Madalena, por algum motivo, não estivesse no poço quando Jesus chegou? Se Maria Madalena, uma mulher culta, uma mulher linda, uma mulher do povo, né? Porque ela já era Maria Madalena, né? Ela já era uma mulher de todas as suas qualidades ativas, né? Mas também existia algo dentro dela que só seria ativada nesse grande encontro. Quando Jesus chega no poço ou na fonte, quando os dois olhares se encontram, a luminosidade de Jesus, de Yeshua, ativa o masculino sagrado de Maria Madalena. E quando Yeshua olha para Maria Madalena, quando seus olhares se encontram, esse poder feminino dentro de Yeshua é acordado, é ativado. E a energia sexual que não tinha mais não tinha, né? Como é que você explica isso, né? Jesus era um iniciado. Maria Madalena era uma iniciada. E para eles, essa energia sexual, essa energia do Kundalini, tinha outra conotação que era muito diferente para aqueles que não eram iniciados. Então, quando os dois se encontram, essa energia que dorme na base da nossa coluna, ela é despertada. Jesus desperta em Maria Madalena a energia masculina e a energia feminina. O masculino dela desperta, né, porque o feminino já estava ativo. Né? E quando em Yeshua também acontece a mesma coisa. A energia do feminino reconhece essa presença e essas duas energias acordam, que é a energia do Kundalini, que sobe na nossa coluna. Tá? Só que para eles, isso tinha um sentido que no vulgo ou no conhecimento popular, eles não compreendiam isso. Então, quando nós falamos em fazer um caminho iniciático, a gente está falando em entrar nesses conhecimentos sagrados que existem dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, e que estão adormecidos. E ao entrar nesse caminho iniciático, nós vamos acordar nas nossas células, nas nossas memórias celulares, né? Essa memória, esse conhecimento que está adormecido dentro de nós. Né? Então, entrar em um caminho iniciático é você se responsabilizar pelas escolhas que você fez, não aqui nessa vida, mas a escolha que a sua alma fez antes de você reencarnar aqui.
Então, a gente precisa compreender que um caminho iniciático, ele acontece e ele vem, e você vai se preparando, como Jesus já estava pronto, como Maria Madalena já estava pronto, e agora, imagine, eram 2 iniciados. Aí, quando a gente fala de Jesus e de Maria Madalena, acha que eles se encontraram e começaram ali como se eles não tivessem tido nenhum tipo de esforço pessoal para chegar ali onde eles estavam. Né? E aí minha pergunta foi, e se Maria Madalena, dentro de todo já esse glamour que ela era, ela tivesse dito, não, hoje eu não vou lá no poço. Não, hoje o fulano vai vir aqui, a gente tem uma conversa, a gente tem um compromisso. Não, amanhã eu vou no poço. E aí, são esses compromissos que eu tenho, que você tem, que nós temos no dia a dia. E aí a minha pergunta é, está na hora para você iniciar esse caminho de despertamento das suas memórias celulares para o grande compromisso humano, né, que a gente sabe que nos aguarda? Vou voltar na história do Covid, né? Eu lembro sempre que é assim, gente, não é insensibilidade, mas para mim, a minha vida seguiu, graças a Deus, normal com a pandemia, né? Porque para mim, o grande convite da pandemia era para a gente voltar para casa, essa casa, é esse caminho iniciático, é esse retorno para a casa do pai ou da mãe, né, que existe dentro de mim. Para mim, o grande convite desse momento negro que a humanidade atravessou foi para despertar dentro de nós a necessidade dessa busca individual, de olhar o que é importante para mim. E tenho dito, os avisos que a gente recebeu da espiritualidade é que essa era uma grande oportunidade que, se não fosse aceita dentro do nível necessário, o cinto vai apertar. E aí a minha pergunta é assim, você tem consciência disso? Que a hora não é amanhã, é agora ou foi ontem? E aí a minha pergunta é, de novo, pela terceira vez, e se Maria Madalena não tivesse ido para o poço naquele dia? E Jesus tivesse chegado lá e não tivesse bebido dessa fonte? E esses 2 campos energéticos não tivessem feito o contato através do olhar, nossa, até arrepia. E eles não tivessem se reencontrado. Se Maria Madalena não tivesse honrado o compromisso que ela fez com Yeshua, lá na dimensão 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 8ª, né? Dimensão, quando eles combinaram de vir realizar essa missão aqui no planeta. Se por algum motivo um dos 2 não tivesse feito, cumprido, honrado esse compromisso que eles fizeram, né? E Yeshua teria deixado de cumprir a missão dele? Eu não acredito nisso. Mas ele poderia ter tido mais dificuldade. E, de alguma forma, quem é que teria perdido isso? Essa grande oportunidade de ser a companheira, de ser a parceira, de ser a discípula dos discípulos, de ser a companheira mais amada, de ser aquela que bebeu direto da fonte, de ser aquela que acompanhou todos os passos de Jesus a partir de então. Porque ela honrou o compromisso que ela tinha feito. Ela disse, eis-me aqui, Senhor. Porque
para realizar essa missão de alma, eles vieram em um grande número de almas. Mas haviam 4 seres principais nesse campo. Yeshua, Maria Madalena, Mãe Maria e Pai José. 4 iniciados. 4 pessoas, 4 pilares que se comprometeram em realizar aqui aquele que foi o divisor de águas para nós, humanidade. E o grande propósito de alma, o meu, o seu, o nosso, a Irmandade das Rosas, que eu tenho falado já há bastante tempo, né? Esse caminho onde eu entrei, botei, e fiz um grande esforço, né, para poder entrar em 2016, né? É aquele que tem tocado o meu coração sagrado. E através dele, essa conexão com a minha alma, né, tem se estabelecido. E tenho buscado, tenho pesquisado, tenho buscado a veracidade disso que eu falo para vocês. Veracidade para mim, porque isso toca o meu coração. Porque as histórias ficaram lá atrás, né? E muitos pesquisadores vêm e comprovam e dizem, né? Outros trazem histórias de quando que, por exemplo, quando que Madalena se tornou prostituta dentro do cristianismo, né? Então tem lá as histórias que, se você for pesquisar, você vai encontrar, né? As mudanças que foram feitas ao longo de 2000 anos, ao bel prazer de quem estava no poder na época, né? Mas a história que eu acredito e que eu conheço é essa. Jesus chegou no poço para beber da fonte. E a fonte que honrou seu compromisso estava lá, transbordando de abundância, de amor. Essa fonte nutridora, essa fonte que tirou o tempo para honrar o compromisso que ela havia feito com o seu bem-amado. E a partir de então, eles seguiram juntos, nesse casamento alquímico, porque os dois ativaram em si esse grande casamento alquímico. Porque já falei também, não essa semana, essa história de tampa de laranja, né? A tampa da panela, tá? Isso está, quando a gente usa essas graças, essas frases, nós estamos falando de 2 metades. E eu acho importante a gente compreender que é necessário 2 inteiros para que haja uma complementariedade, para que não haja esse desconforto de esperar que o outro faça. Porque eu gosto de lembrar também que quando eu não estou nutrida, quando eu não estou inteira, por mais que o outro se esforce para me dar, eu não vou me sentir completa. Mas quando eu estou completa, porque eu fui nutrida por mim mesma e eu estou íntegra, masculino e feminino, casado, unificado dentro de mim, tudo que o outro me der é muito. Tudo que o outro me der é motivo de felicidade, porque ele não tem obrigação. Eu não estou esperando que ele me complete, porque eu já estou inteira. E a nossa abundância vem dessa fonte, da minha fonte, que precisa estar completa, transbordante, né? Para que eu possa atrair um outro ser de igual calibre, de igual ressonância, né? Para que juntos a gente possa caminhar em companheirismo, em abundância, em integridade.
Porque aí são duas unidades complementares. Não tem mais aquela disputa. Não é eu ou você. É eu e você. Isso é a abundância. Porque o universo, ele está disponível e ele disponibiliza tudo o que você quiser. E é por isso que a gratidão é tão importante. Porque quando eu agradeço, eu parto do princípio que eu já tenho, do princípio da abundância. Quando eu peço, eu estou mendigando. Eu parto do princípio que eu não tenho. E o universo só diz sim. Quando eu peço, é porque eu não tenho, e o universo diz sim. Quando eu agradeço, é porque eu sei que eu tenho, né? Já estou agradecendo porque eu sei que eu tenho, que já está chegando, né? O universo diz sim, né? Então, essa fonte primordial, né? Esse poço onde toda essa nutrição, esse elemento primordial e fundamental para a vida, qualquer ser vivo, né, na natureza, ela está disponível e abundante para quem quiser chegar. Mas eu preciso escolher estar lá. Eu preciso escolher ir lá. Eu preciso escolher beber dessa fonte infindável, próspera, né? Dessa fonte que transborda. Mas eu só posso beber se eu quiser. Está lá, está disponível. Mas a escolha é minha, apenas minha. Então, a gente precisa compreender essa importância, né? A fonte está disponível e a fonte é aqui dentro. Vós sois deuses. Uma das falas de Jesus, né? Se eu e o Pai somos um, né? Você e o Pai também é um. Se nós somos irmãos de Jesus e ele é filho do Pai, e ele é um com o Pai, nós também somos. Qual a parte disso que a gente não entendeu? Qual a parte disso que nos convenceram que era diferente? Né? Qual é a diferença entre eu e Jesus? Jesus sabia que ele e o Pai eram um. E eu duvido disso. Eu verbalizo, eu falo, mas na hora de andar sobre as águas, eu duvido. E essa é uma passagem que me dói quando eu falo. Quando Pedro, já me disseram que diz que não é Pedro, eu conheço essa passagem como Pedro. Quando Pedro vai falar com Jesus e ele está sobre as águas meditando, Pedro não quer incomodar e começa a voltar. E Jesus diz para ele: Pedro, vem até mim. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, dá uns passinhos e afunda. E aí Jesus, lá onde ele está, ele só fala: Pedro, por que duvidaste? Né? Então, por mais, né, que eu esteja aqui com toda essa, vamos dizer assim, essa guiança de Maria Madalena, eu não consigo ainda andar sobre as águas, porque eu duvido. E é essa dúvida em diversos níveis que a gente vai praticando no nosso dia a dia, e isso vai nos afastando da fonte. Isso vai nos afastando de Jesus. Né? E ele disse: vem, Pedro. E Pedro vai, animado, né? E a gente vai. E, né? Aí, por instantes, a gente duvida. Né? Então, a diferença entre eu e Jesus é que ele sabia e ele tinha certeza quem ele era.
Eu conheço todos esses argumentos, né? Mas eu ainda não me arrisquei a andar nas águas, mas eu não ando porque eu tenho medo, confesso para vocês. Mas esse é um caminho de despertar. E a gente precisa estar no poço para fazer esse grande encontro, né? Esse grande transbordamento, esse grande despertar dos nossos poderes, da nossa crença em ser Deus em ação. Então, a prosperidade em todos os níveis, ele passa por aí. É essa unificação interna dentro de mim, né? Esse grande casamento interno, mas principalmente essa crença que nós somos Deus em ação. E aí sim, essa fonte cristalina que nos habita, né? E é abundante e transbordante, que está aí aguardando que a gente, né, creia, que a gente acredite. E o caminho das rosas, né? Gente, primeira coisa, não tem milagre, né? É um caminho iniciático onde a gente vai adentrar e a gente vai fazendo esses despertamentos das nossas memórias celulares. E quanto mais camadas a gente tiver, né, mais lento isso vai acontecendo. Né? Mas a gente vai começando. Né? E um caminho iniciático é para a vida inteira. Né? Só que em algum momento a gente precisa escolher estar verdadeiramente nessa fonte, nesse poço, nesse encontro com a energia da mestra e do mestre. Porque nós estamos falando muito da questão de Maria Madalena. Gente, em todos os encontros, não é só Maria Madalena que está lá dando suporte para nós. Eu tive uma experiência em um desses encontros que eu fiz durante o último ano. Nós realizamos lá no sítio, e acho que isso não contei ainda. E nós fizemos, quando as minhas reformas começaram a afastar um pouco da casa, né, e deu essa possibilidade, eu comecei a fazer alguns encontros. Primeiro fazia lá fora. Quando o primeiro encontro aconteceu dentro de casa, né, que é uma sala grande, que eu fiz algumas mudanças para poder utilizar essa sala como um local onde a gente se reuniria. E aí os encontros foram assim aprofundando muito. Era, nossa, assim, lindo, não tem nem como trazer para vocês. E aí nesse dia houve alguns contratempos, eu estava assim na correria e tinha marcado o horário para as meninas chegarem e eu precisava terminar a organização da sala, porque faço tudo, abro espaço, né, monto altar. E aí, quando eu estava acomodando os móveis, né, e botando o sofá para a parede, né, e organizando todo, mudei um aparador onde eu monto o altar. Tirei do lugar e aí posicionei ele. Eu tenho um quadro de Jesus e Maria Madalena que eu coloco, né, atrás, assim, na parede, né, atrás do altar. E aí eu tenho duas torres também, né? A torre, para quem não sabe, Magdala é a tradução de torre. E dizem que foi Jesus que deu esse título para Madalena. Torre é a torre que guarda, é a guardiã do rebanho dele. Né? Então, diz que esse é um título que Jesus deu para Maria Madalena. E algum tempo atrás eu comprei essas duas torres e eu não tinha entendido ainda, né? E aí olhando
pesquisando e participando dos cursos, né, sobre Maria Madalena, veio a história Magdala, a tradução é torre. Ok. E aí fui colocar as duas torres do lado do altar, e aí me veio com muita clareza, porque assim, eu não ouço, mas vem no meu pensamento. Afaste as torres e coloque duas cadeiras, uma do lado de cada altar. De cada altar, não, uma de cada lado do altar. E aí eu fiquei meio assim, né, meio desconfiada, mas na hora, tipo assim, me veio com muita clareza que os mestres estariam sentados ali durante o nosso trabalho, que estava numa profundidade, né, que eles ficariam ali, né, sustentando o trabalho. E é lógico que para mim veio no meu coração que seria Madalena e Yeshua. Mas automaticamente a minha mente disse, parece que é besta. Imagina se Jesus vai estar aqui, se Maria Madalena vai estar aqui, né? Quem é que disse que eles não poderiam estar ali? Eles têm o poder de se desdobrar, de se multiplicar, né? E sim, eram eles que estavam lá. Né? E aí eu fiz, né? Fiz até depois como é que eu vou explicar para vocês? Tipo um círculo fora de proteção, e ali ficaram os guardiões sustentando o nosso trabalho. Mas na beira do altar, onde estava a imagem de Jesus e Maria Madalena, energeticamente estavam os dois lá. E a gente tem uma pessoa que trabalha, que participa desse grupo e que ela tem o dom da visão. E quando eu contei para ela, ela só virou para mim e falou assim, Sandra, para, você sabe quem é que está lá, né? E é verdade, a partir disso eu falo isso para vocês com toda a segurança. Eles estavam lá, porque eu sou uma trabalhadora das searas deles. E eles estavam ali sustentando o trabalho. E eu não tenho a menor dúvida que é por isso que eu falei ontem, essa história da conexão. Eu não preciso, você não precisa de intermediários para fazer conexão com Jesus e Maria Madalena, com a divindade, né, com Deus. Eles estão ali, é só você mentalizar e eles estão ali. Quem participou do ritual do dia 22, que está lá no canal para quem querer fazer, né, sentiu a presença deles. Né? E é isso, gente. É o nosso compromisso. E a porta abre daqui para lá. Porque eles estão lá, estão disponíveis. A gente não precisa fazer como se fazia no tempo do Egito, que a gente tinha que ter os conchavos com os sacerdotes e pagar por isso. Né? Ter privilégios. Né? Essa foi a crença que nós fomos levados a crer. Não é preciso. Se uma ou mais pessoas estiverem, fazer uma oração ou estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Qual a parte disso que a gente não entende, que a gente duvida? Né? Então, acho que é isso, né? A fonte da prosperidade feminina, masculina, unificada, está disponível aqui dentro. A gente só precisa acreditar. E a gente precisa, né, ter essa confiança e essa percepção. Porque a gente vai duvidando. Eu duvido, você duvida, mas a gente tem que teimar. E aí, de vez em quando, a gente tem que olhar assim e falar assim, será? Né? E aí vem no seu coração, né? Aqui não, quem fala será, é aqui, né? E aí uma outra historinha, assim, bem, né, rápida, que não é, mas não é muito rápida. Lembra que o que a gente, como ser humano, precisa fazer? Unir o masculino, que é a mente, com o nosso coração, que é o feminino. E sabe qual é a distância entre o masculino e o feminino, entre a razão e o coração? É essa distância. E a gente faz todo esse escândalo, todos esses contratempos, né? Ó,
a criatura aqui, né? Só nas desculpas e boicotando esse acesso, né? E é aqui o poder criador do verbo e da fala. Então, precisamos estar em harmonia, coração e mente, masculino, feminino, unificados e criativo, para que a gente possa verbalizar. Hoje a gente não vai fazer meditação, porque pelo que eu entendi eu falei demais. Deixa eu ver, falei demais. Queridas, vou dar os recados primeiro, tá? Porque daí eu quero abrir e gostaria que vocês, se possível, né, se manifestassem, tá? Então, lembrem, a Jornada das Rosas, nós dividimos em algumas etapas, né? Então, essa primeira etapa serão 5 encontros, um encontro por mês. A versão online, ela vai acontecer no primeiro sábado do mês, com exceção de outubro, que vai ficar para o dia 8, porque eu não entendi que dia 1º era sábado, tá? Então, é assim, é primeiro sábado do mês, são 8 horas o nosso de encontro, que acontecerá no horário de vocês, falo no horário de vocês porque eu estou em MS, e aqui acho que 99% dos meus telespectadores, vamos dizer assim, não são do estado. Então, acontecerá das 8 às 18, com intervalo de almoço, tá? É uma imersão. E assim, o que eu peço? Que você esteja num ambiente fechado, onde você vai poder estar em contato apenas com você, né? Avisa lá a casa, o marido, os filhos, que não te interrompam, né? A não ser em casos extremos, para que você possa vivenciar essa experiência que é maravilhosa. Tá? Então, nós usamos, né, começamos com a rosa vermelha. Então, cada uma das cores da rosa, ela tem um trabalho específico para ser feito, é vivencial, né? É online, mas é vivencial, e cada uma vai fazer o seu, nesse seu lugar sagrado que você vai construir dentro da sua casa, né? Nesse lugar energético, né, e protegido. Nós estamos com essa campanha de divulgação, né? As pessoas que já responderam o nosso formulário, eu tenho feito a videochamada e conversado com essas pessoas, né? Se você ainda não respondeu o nosso... Não é nem um questionário, gente. É para a gente se conhecer e, ao mesmo tempo, eu saber se você intenciona, se você tem o desejo de fazer essa jornada iniciática, tá? Então, se você preencher o nosso formulário e dizer que sim, eu vou fazer uma videochamada no horário em que você colocar para mim, e aí a gente vai conversar, vou explicar tudo, né? E vamos também fazer esse contato, várias que estão aqui já conversamos, já nos conhecemos, né? Tenho ouvido histórias lindas, maravilhosas, vocês são lindas, né? E só que eu vou passar, a partir dessa conversa, um link onde vocês vão acessar valores, formas de pagamento, valor R$ 297 por encontro, são 5 encontros. Tem várias formas de pagamento, a forma como vocês quiserem e puderem fazer, tá? Então, não se preocupem com isso. Mas nós vamos abrir esse link de inscrição, que tem todas as informações, nós só vamos tornar ele... nem sei como colocar, aberto para as inscrições no dia 27 desse mês, na semana que vem, no sábado, tá? Que é lua nova,
E a lua nova, ela traz esse tanto de energia maravilhosa, da energia nova, da energia da construção, a energia da fonte, né? Então, nós vamos abrir no dia 27, 6 horas da manhã no meu horário, 7 horas da manhã no horário de vocês, e eu estou com a expectativa que a gente vai fechar as 20 vagas no dia 27, pelas conversas que eu tenho tido com vocês, tá? Então, nós vamos abrir o primeiro lote, que é nesse mesmo valor, mas as 5 primeiras inscritas vão ganhar um kit de poder, que são uma caixinha, né, que é um kit de poder, que vai estar disponível depois para as outras, se quiserem comprar, tá? Mas as 5 primeiras inscrições vão ganhar esse kit. E aí, o segundo lote não tem os presentes, o presente do kit. E aí é o mesmo valor, e aí são 20 vagas, tá? Então, trazendo essa informação para vocês, de primeira mão, tá? E dizer que nós estamos já na reta final, tá? Começamos no dia 3, também já está aí daqui 2 semanas, nem tem mais 2 semanas, né? Mas que eu as estou aguardando com muita alegria no coração, com muita emoção mesmo, né, de estar iniciando esse trabalho que Madalena me pede já há tanto tempo, né? Tenho conversado com pessoas bem distantes e compreendido por que esse formato online é necessário, né, que era algo que eu relutei bastante, né, até pela questão de todas essas, né, essas ferramentas aqui, mas também para quem fez de novo o ritual do dia 22, né? Foi uma experiência para mim, e quem fez compreendeu que mesmo no online, a presença de Yeshua e Maria Madalena e os seus anjos de guarda estão ali, presentes aqui e aí, viabilizando, né, todo esse movimentar das nossas memórias, né? E nós estamos na proteção e na guiança desses mestres, tá bem? E como eu sempre falo, eu falo demais. Eu vou abrir agora, tá? Para as dúvidas, as observações. Deixa eu ver com quantos. E aí eu vou pedir para quem quiser falar, que levante a mãozinha, tem ali nas ferramentas a mãozinha também. Não são obrigadas, tá, gente? Tá? Como eu falo sempre, falem se quiser, não se sintam obrigadas. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem contribuir com algo, eu falo que, né, são muitas fontes sobre a vida de Maria Madalena e Yeshua, e eu estou longe de presumir que eu conheço tudo, nem pensar, né? Mas, assim, tem muitas coisas que, com certeza, muitas de vocês trarão para nós, e vocês todas serão contribuição, né? Porque em algum momento a gente acessa informações e são muitas, né? Então, se alguém quiser contribuir, eu fico imensamente grata. A falante sou só eu. Deixa eu abrir aqui mais. Muito bem, queridas. Então, nós vamos postar, assim que terminarmos, vou postar o link para vocês responderem. Acredito que todas aqui já responderam, né? Mas, enfim, tá? E aí, ontem eu postei aquele vídeo, Maria Madalena, de Jesus aos Cátaros, tá? Se vocês já assistiram, ok. Se não assistiram, e puderem, arrumem um tempinho e assistam. Acho que são 13 minutos, hoje eu assisti ele de novo, eu acho ele muito tocante, muito lindo, né? Vale a pena. E se quiserem, podem compartilhar, podem, né, multiplicar esse conhecimento,
tá bom? Eu creio que é isso. Vamos ver. Eu achei que tinha estourado meu horário. Sim. Ontem nós conversamos bastante, hoje não temos conversa. Eu acho que é isso, então. Fernanda, esqueci alguma coisa ou como que estamos? Tá tudo ok, querida. E a gente reposta o formulário de pesquisa, né, que é onde a gente está gerando os dados para a gente conhecer melhor todas as mulheres. E aí quem Creio que todas aqui responderam, todas que estão aqui, né? Mas, enfim, vamos postar de novo no grupo, então, tá? E vou agradecer. Ok, Fernanda? tá joia. Ok. Queridas, gratidão, então, tá? Com muita honra e com muita gratidão, encerramos mais esse encontro. E amanhã nós temos o último encontro, né, presencial ou online, e nós vamos falar sobre o Caminho das Rosas, e depois é só a abertura das inscrições, tá bom? Gratidão, muita luz e muito amor no coração sagrado de vocês. Gratidão.